Então, gente, eu vou continuar aqui a lista sobre razões, proporções e regra de 3, continuando os exercícios propostos. A número 7 fala: Marta chegou em casa após 30 dias de viagem e notou que uma torneira estava um pouco aberta, gotejando água em intervalos de tempo constantes. Em tempos de economia de água, ela, preocupada, resolveu medir o desperdício e, para isso, usou um copo de 200 ml, que a torneira encheu em 20 minutos. Deste modo, o total desperdiçado em litros foi no mínimo igual a... Então, aqui eu tenho o seguinte. Ela ficou 30 dias fora, ela fez o teste, desperdiçou 200 ml em 20 minutos. Durante os 30 dias, eu quero saber quanto de volume V que desperdiçou. Lembrando que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, e que 1 litro equivale a 1000 ml. Então, eu tenho o seguinte. Primeiro, eu preciso pensar. Se ela ficou 30 dias fora, ela vai ter ficado 30 vezes 24 horas. E se cada hora tem 60 minutos, vezes 60. Ou seja, ela ficou fora 43.200 minutos. Foi o tempo que ela ficou fora. Então, 30 dias fora equivale a 43.200 minutos. Certo? Se ela desperdiçou 200 ml em 20 minutos, em 43.200 minutos, ela vai ter desperdiçado quanto? V. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, eu vou ter 20V, que vai ser igual a 43.200 vezes 200. Portanto, V vai ser igual a 43.200 vezes 200 dividido por 20. Posso simplificar, 20 por 20 dá 1, 200 por 20 dá 10. Então, o meu volume desperdiçado foi de 432.000 ml. Como 1 litro equivale a 1000 ml, para passar de ml para litro, é só eu tirar 3 zeros. Então, vou dividir por 1000, meu volume vai ser igual a 432 litros. E isso dá a letra B como a correta. Continuando, a 8. Eu leio aqui. Os sócios de uma empresa decidem dividir o lucro de um determinado período pelos seus 3 gerentes, de modo que cada um receba uma parte diretamente proporcional ao tempo de serviço. Sabendo que o lucro será dividido de R$ 18.500 e que o tempo de serviço de cada um deles é respectivamente 5, 7 e 8 anos, podemos afirmar que o mais antigo na empresa receberá. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um funcionário com 5 anos de serviço, ele vai receber menos que os funcionários com 7 e 8 anos, certo? Porque ele está lá há menos tempo. É como se esse funcionário fosse pegar 5 partes do total, o outro 7 partes, e o funcionário com 8 anos de serviço vai pegar 8 partes. Então, ao todo, é como se eu tivesse, um vai pegar 5, o outro 7 e o outro 8. Então, eu vou ter um total de 20 partes. Então, é como se eu pegasse esse lucro total e dividisse em 20 partes iguais. Certo? Porque eu tenho 5 anos, 7 e 8. Então, eu vou pegar 18.500 e dividir em 20 partes. Isso vai me dar 925. Então, é como se eu tivesse 20 partes de R$ 925. O funcionário com 5 anos de serviço vai pegar 5 vezes 925. O funcionário com 7, 7 vezes 925. E o com 8, 8 vezes 925. Como eu quero saber o mais antigo, ou seja, o que está lá há mais tempo, eu vou pegar 8 vezes 925. Com isso, eu vou ter R$ 7.400. Porque ele pegou 8 partes desse total, certo?
Então, isso dá a letra D. Ok? A 10. Eu vou ter o seguinte. Em um laboratório, 2 torneiras enchem 2 recipientes de mesmo volume V, com diferentes soluções aquosas. Então, eu tenho o recipiente R1 com ácido clorídrico e enchendo em 40 segundos, e o recipiente R2 com hidróxido de sódio enchendo em 60 segundos. O gráfico a seguir mostra a variação do volume do conteúdo em cada recipiente em função do tempo. Observando esse gráfico, eu consigo concluir que as torneiras estão enchendo com uma vazão constante, porque é um gráfico linear. Então, elas estão tá saindo um volume de água da torneira constante, ela não fica variando. Considere que as 2 torneiras foram abertas no mesmo instante a fim de encher um outro recipiente de volume V. O gráfico que ilustra a variação do volume do conteúdo desse recipiente está representado em. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho que uma torneira 1 enche um volume V em 40 segundos e uma torneira 2 enche esse mesmo volume em 60 segundos. Ambas enchem de forma linear, porque eu tenho um gráfico linear. Ou seja, o gráfico é uma reta, não é uma curva. As 2 no mesmo recipiente vão encher como? Se as 2 enchem de forma linear, ou seja, com uma vazão constante, eu posso garantir que as 2 ao mesmo tempo também vão ter uma vazão constante, só que uma vazão das 2 somada, certo? Com isso, eu já consigo eliminar os gráficos A e D, certo? Agora, eu tenho que pensar o seguinte, se eu tenho uma torneira 1 que enche esse volume V em 40 segundos, se eu coloco essa torneira 1 com a torneira 2, o tempo para encher esse volume V vai ter que ser menor que 40 segundos, porque eu já tenho uma torneira que enche em 40. Eu vou colocar uma outra torneira, então esse tempo vai diminuir. E com isso eu consigo excluir o gráfico B, restando como resposta o gráfico C. Agora, para saber por que o 24, eu tenho o seguinte. Se a torneira 1 enche um volume V em 40 segundos, em 1 segundo ela vai encher um volume, de 1 sobre 40. A mesma coisa do outro, em 1 segundo ele vai encher um volume de 1 sobre 60. Quando eu somo esses dois, eu vou ter 1 sobre 24. Ou seja, em 1 segundo vai encher um volume de 1 sobre 24. Então, quer dizer que para encher um volume V, ele vai encher em 24 segundos. Então, por isso, desse 24 aí, certo? Bom, agora, indo para os exercícios do Enem. A questão 2 diz, um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha, quadriculada, utilizando escalas diferentes conforme indicações na figura a seguir. Qual é a árvore que apresenta maior altura real? Então, aqui eu tenho o seguinte, a imagem 1 me dá uma escala de 1 para 100 e a árvore está ocupando 9 quadrados. Então, se a cada 1 quadrado eu tenho 100 unidades de altura, porque ele não me fala se é centímetros, se é metros, então vou considerar uma unidade de altura qualquer. Então, se eu tenho a cada 1 quadradinho eu tenho 100 unidades de altura, então eu vou ter, se eu tenho 9 quadrados, eu vou ter 9 vezes 100. Então, aqui vai ser 900 unidades de altura. Vou só colocar o H, que representa a altura, né? Agora, se eu tenho no segundo, a cada 2 quadrados, eu tenho 100 unidades de altura. Se eu tenho 9 quadrados, eu vou ter o quê? Se a cada 2 quadrados tenho 100 unidades de altura, a cada 9 quadrados eu vou ter x. Portanto, esse x vai ser igual a 900 dividido por 2, que me dá 450 unidades de altura. Agora aqui, considerando esse, se a cada 2 quadrados eu tenho 300,
vou colocar cada 2 quadrados, tem 300 unidades de altura reais. Com 6 quadrados, eu vou ter y. Y, portanto, vai ser igual a 6 vezes 300 dividido por 2, que dá 900 unidades de altura. Agora, se a cada 1 quadrado eu tenho 300 unidades de altura, 5 quadrados eu vou ter 5 vezes 300, dá 1.500. Aqui eu coloquei aproximadamente 5 quadrados porque é um pouquinho menos, mas não chega a ser 4 quadrados. Então, eu posso considerar unidades de altura. Agora, se 2 quadrados representa 300, 5 quadrados vai representar z. Z, portanto, vai ser igual a 5 vezes 300 dividido por 2, certo? Então, aqui eu vou ter 750 unidades de altura. Com isso, a minha resposta correta vai ser o quadrante, vai ser a árvore 4, que dá a letra D. Certo? Bom, a 5. Em quase todo o Brasil, existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de comida e paga o valor correspondente, registrado na nota pela balança. Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era de R$ 12,80. Certa vez, a funcionária digitou por engano na balança eletrônica o valor R$ 18,20 e só percebeu o erro algum tempo depois. Quando vários clientes já estavam almoçando, ela fez alguns cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto indicado na nota fosse multiplicado por. Então, eu tenho aqui de R$ 12,80 por quilo, ela digitou 18,20. E eu quero saber quanto esse novo valor tem que ser multiplicado para corrigir, considerando M a massa do prato. Então, com esse novo valor que ela digitou, eu vou ter 18,20 vezes a massa do prato, isso vai dar um certo valor. E eu quero saber por quanto eu tenho que multiplicar isso para que seja igual a 12 vezes a massa. Ou seja, por quanto eu tenho que corrigir, por quanto eu tenho que multiplicar esse valor novo, quando ela digitou errado, para que eu tenha o valor antigo de 12,80 vezes essa massa. Certo? Então, aqui eu vou ter o seguinte, que x vai ser igual a 12,8 vezes m sobre 18,2 vezes m. Posso cortar aqui. Então, eu tenho que o valor que eu vou ter que multiplicar, ele vai ser igual a 0,70, que me dá a letra C como correta. Ok? A 6. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros que representaria o percurso referido. Se o percurso do americano fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Então, aqui eu tenho o seguinte, o maratonista original, ele correu 42 quilômetros. O americano correu 10 vezes mais, ou seja, 420 quilômetros. O professor desenhou uma pista com 60 centímetros. Quero saber qual é a escala. Lembrando que 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros, eu vou ter o seguinte. Eu quero saber qual é a escala, então vou ter 60 centímetros dividido por 420 quilômetros, eu vou multiplicar por 100.000, ou seja, colocar mais 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, para passar para centímetros. Fazendo essa conta, eu posso dividir por 10, eu vou ter 6 sobre
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posso dividir por 6 em cima. 42 dividido por 6 dá 7. E aí eu repito os zeros. Então, vou ter que a minha escala vai ser de 1 para 700 mil. E isso me dá a letra D como correta. Certo? Agora, continuando, eu tenho a 7. 7 diz: segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro de tanque vazio com o piloto é de 605 kg e a gasolina deve ter densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é Spa, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro de Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km. Suponha que um piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com densidade de 750 gramas por litro esteja no circuito parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas ao ser liberado para retomar a pista, seu carro deverá pesar no mínimo. Então aqui eu vou ter o seguinte: o peso do carro com tanque vazio é 605 kg, o circuito é de 7 km, o consumo é de 75 litros para cada 100 km, a densidade da gasolina é de 750 gramas por litro e eu quero dar 16 voltas. Qual vai ser o peso do carro? Então vamos por partes. Se eu quero dar 16 voltas de 7 km, eu vou percorrer quantos quilômetros? Assim eu vou percorrer uma certa quilometragem, que vai ser de 112 quilômetros. Agora, se o carro consome 75 litros para cada 100 quilômetros, então se eu consumo 75 litros a cada 100 quilômetros, se eu estou percorrendo 112 quilômetros, vou consumir X, certo? Com isso, meu X vai ser igual, eu vou multiplicar cruzado e já passar o 100 para lá. Vou colocar aqui, multiplicando cruzado. X vezes 100, coloquei errado aqui, calma. Vai ser 100x, que vai ser igual a 75 vezes 112. Então, o meu x vai ser igual a 75 vezes 112 dividido por 100. Com isso, eu tenho que esse x aqui vai ser igual a 84 litros. Ou seja, eu vou gastar 84 litros para fazer todo esse percurso. Se 1 litro de gasolina pesa 750 gramas, 1 litro pesa 750 gramas, quanto que vai pesar 84 litros? Então, eu vou ter que y vai ser igual a 84 vezes 750, que me dá 63 mil gramas, ou 63 quilogramas. Quilogramas, certo? Então, agora, o peso do carro vai ser, ele já pesa 605 com o tanque vazio. Com esse tanto aqui de gasolina que eu coloquei, eu aumentei 63 quilos. Portanto, o peso do carro vai ser de 668 quilogramas, resultando na letra B. Agora, continuando a 8, eu tenho: muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Então, o que eu tenho aqui? Consome 4,8 kW por hora. A pessoa toma 2 banhos diários de 10 minutos cada. E eu quero saber quanto que vai consumir em 7 dias.
Então, se ela toma 2 banhos de 10 minutos por dia, ela vai gastar 20 minutos de banho por dia, certo? Em 7 dias, então aqui eu vou colocar por dia. Em 7 dias, ela vai gastar 140 minutos de banho, certo? Se consome 4,8 kW por hora e 1 hora são 60 minutos, então eu vou ter 4,8 kW em 60 minutos. Então, em 140 minutos, eu vou ter um consumo X. X vai ser igual a 4,8 vezes 140 dividido por 60. Portanto, o meu consumo na semana, em 7 dias, vai ser igual a 11,2 kW. E isso dá a letra D como a certa. Ok? A 9. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B. Calma aí, deixa eu colocar aqui, né? A largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é: então, vou ter S é diretamente proporcional a B e ao quadrado de D. Então, eu tenho S, que é igual. Se é diretamente proporcional, quanto maior B, maior S. Então, B está aqui. Diretamente proporcional ao quadrado de D. Então, quanto maior D, maior S. Então, vou colocar aqui. Agora, tem uma constante de proporcionalidade. Como é uma proporção direta, K vai estar aqui também. Com isso, a letra certa é a letra C. Agora, a 10. A 10 diz: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é: eu tenho cadeiras reservadas 17 e um total de cadeiras de 70. Então, a razão que representa a quantidade vai ser 17 sobre 70. Só isso, dando como resultado a letra A. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar para perguntar e eu estou à disposição de vocês.